Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas, colegas de Transforma, de Ministério Público do Trabalho. Hoje a gente vai conversar aqui com Leonardo Sakamoto, vamos falar sobre a escalada do autoritarismo e seus impactos na mídia, nas relações de trabalho. E, invariavelmente vamos conversar também sobre o enfrentamento à escravidão contemporânea, que é um tema muito caro para mim e para o Sakamoto. Ele me mandou uma mensagem aqui, já está entrando, então vamos aguardar um pouquinho, tá bem? Boa noite a todos e a todas. Muita gente do bem aqui entrando, Fabiano, bem, amigos e amigas. Pessoal, a gente está esperando o Sakamoto entrar. Ele já me mandou uma mensagem aqui, já está entrando. A gente vai conversar hoje sobre a escalada do autoritarismo e o impacto desse autoritarismo na política, na mídia e nas relações de trabalho. Vamos conversar também, obviamente, sobre escravidão contemporânea, que é um tema muito caro para mim e para o Sakamoto. Eu faço um convite também a vocês. Todas as quartas-feiras a gente tem lives aqui no canal do Transforma. Então acompanhe, a gente sempre convida personalidades que nós entendemos que podem contribuir com esse momento conturbado pelo qual o país atravessa. Então fiquem ligados que todas as quartas tem lives por aqui. Muitos amigos entrando. Sakamoto está entrando agora. Oi, Lise, Deco, amigos e amigas. Oi, Daniel, boa noite. Tudo bem, meu amigo?
Pessoal, a gente está esperando o Sakamoto entrar. Ele já me mandou uma mensagem aqui que já está entrando. Certo? Vamos aguardar mais um pouquinho. Se ele não entrar, eu fecho e abro novamente o vídeo para que a gente não perca tanto tempo. Muitos amigos aqui entrando. Entrou, vou chamá-lo agora para conversa. Fala, Saka, tudo bem, meu Olá, amigo? tudo bem, gente? Desculpe o leve atraso, mas poxa, tá o caos, né? Sem problema, meu amigo. Eu te agradeço imensamente você ter aceitado o convite, sempre gentil, como você sempre foi. Obrigado, é uma honra para a gente tê-lo aqui conversando sobre esse tema tão importante aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite a todos e todas. Desculpa, rolou aras hoje, rolou um monte de coisa, então eu tive que ficar na função e nem almocei ainda, por exemplo, estou na correria. Mas Trabalho estamos, escravo isso, hein? sim, estou esperando alguém me libertar, na verdade. Saca, deixa eu te falar. Certamente você tem muitos seguidores que não me conhecem, não conhecem o Coletivo Transforma. Então, antes de mais nada, me permita fazer algumas apresentações aqui. Meu nome é Tiago Cavalcante, eu sou procurador do trabalho, sou doutor em Direito e membro fundador do Coletivo Transforma MP. O Coletivo Transforma, o Coletivo para o Ministério Público Transformador, é uma associação de promotores e promotoras, procuradores e procuradoras progressistas, críticos à atual conformação do Ministério Público Brasileiro. Na verdade, nós achamos que todo o sistema de justiça, mas especialmente o Ministério Público, especialmente o Judiciário, estão comprometidos com tudo que está acontecendo no país. Nós defendemos de forma intransigente todos os valores e princípios que estão incumbidos constitucionalmente para o Ministério Público. Então, a defesa da democracia, dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, a redução das desigualdades sociais e regionais, a defesa dos direitos coletivos e das minorias. E não à toa nós estamos ao lado de todas as lutas, a luta indígena, a luta ambientalista, a luta antifascista, a luta antirracista, a luta feminista, a luta anti-homofóbica, a luta anti-escravista, obviamente, como é o nosso caso. E tendo em vista todo esse contexto conturbado pelo qual o país atravessa, a gente tem feito muitas lives, muitas conversas, muitos bate-papos, sempre às quartas-feiras, com pessoas que nós entendemos que podem contribuir com a reflexão em torno do tema da democracia. Já estiveram aqui conosco economistas, sociólogos, professores universitários, líderes de movimentos sociais. Estiveram aqui a Laura Carvalho, o Alisson Mascaro, o José Geraldo, a Heloísa Buarque de Holanda. Semana passada eu tive o prazer de conversar com o Guilherme Boulos. E hoje a gente recebe aqui uma pessoa super querida, o Leonardo Sakamoto, que é conselheiro do Fundo da ONU, das Nações Unidas, para formas contemporâneas de escravidão, é jornalista, é cientista político, professor, enfim, uma pessoa que pode contribuir com essa reflexão em torno do tema da democracia. Então, Saka, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu já vou te passar uma palavra com uma pergunta. Na verdade, talvez não seja nem uma pergunta, talvez seja uma provocação. Veja, a gente vai falar aqui sobre a escalada do autoritarismo, né? E os seus impactos na política, na mídia e nas relações de trabalho. No dia 28 de agosto de 2018, o atual presidente da República, à época candidato à presidência da República, ele foi entrevistado no Jornal Nacional por William Bonner e Renata Vasconcelos. Naquela ocasião, a relação entre o que viria a ser o governo e a Rede Globo de Comunicações já se mostrou bastante tensa. O Bolsonaro ele acusou a Rede Globo de ter apoiado o golpe militar de 1964, acusou
os jornalistas que estavam na bancada de receberem por PJ, por pessoa jurídica, acusou a Renata Vasconcelos de receber menos do que um salário inferior ao de William Bonner. Isso terminou constrangendo a Renata Vasconcelos, enfim. O fato é que aquela relação, que já não era nada amistosa, ela vem piorando ao longo do tempo com os sucessivos e permanentes ataques a uma parcela muito específica da mídia. Tá? Mas naquele dia 28 de agosto de 2018, logo após a entrevista no Jornal Nacional, eu publiquei nas minhas redes sociais o seguinte comentário, aspas para mim. E hoje, finalmente, o encontro da criatura com o Criador. Eu queria te perguntar se você, de um certo modo, concorda com esse meu ponto de vista. E, independentemente se concordar ou se discordar, eu queria saber de você qual a parcela de culpa da grande mídia na escalada da extrema-direita no nosso país. Olha, a pergunta, na verdade, é complexa, porque eu acho que o Bolsonaro ele é fruto de muita coisa. Né? Uma das coisas que ele é fruto é de um processo político que começou lá atrás. Eu colocaria esse processo mais no pós-eleição da Dilma do que propriamente dito em junho de 2013, mas junho de 2013 também tem sua parcela de responsabilidade nisso. O Bolsonaro acabou surfando numa onda de antipolítica muito forte, de uma onda das pessoas não acreditarem, né, na política como palco, como plataforma de solução dos conflitos, o que é um absurdo porque não existe solução dos conflitos possível fora da política. Eu não estou nem falando da política partidária, estou falando da política no espectro mais amplo. Só que as pessoas acabaram caindo no canto do cisne de que a solução de conflitos se daria pela negação da política como a gente conhece e da negação da política partidária, e abraçaram e cansados, é claro. Você tem o quê? Você tem uma situação em que você teve antes dele um governo como o de Michel Temer, que é um governo com casos de corrupção comprovados, em que, apesar disso, ele não caía porque ele comprava voto no Congresso Nacional. Antes disso, tivemos o impeachment de Dilma Rousseff num processo extremamente questionável. Você tem uma situação em que se forçou o impeachment. Você pode discutir 1 milhão de coisas do tipo: o governo era bom economicamente, não era bom economicamente, tomou as decisões econômicas corretas, não corretas, afundou economicamente, não afundou economicamente o país, mas houve, na verdade, uma forçação de barra, houve um esgarçamento institucional para a aprovação do impeachment. Forçar a barra, né? E aí, forçar a barra. Então, o que acontece é que quando você tem uma situação em que a política já é vista como de uma forma ruim, de uma forma negativa, como a origem dos males e não a solução dos problemas, somado ao fato de uma situação em que você tem uma sociedade em que aceitou, e aí eu vou entrar na questão da mídia, estou falando isso como uma introdução necessária, mas uma sociedade que aceitou esse esgarçamento, né, uma sociedade que aceitou esse esgarçamento institucional. Quando você tem essas duas coisas acontecendo, você tem uma avenida aberta para que você tenha, para que aconteça o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Aconteceu a eleição de uma pessoa que se vende como salvador da pátria e como antissistema, apesar de estar 30 anos recebendo rachadinha do sistema, né? E que é eleito com uma plataforma que está aí desde os tempos de Cabral, né? Pedro Álvares, não Sérgio, no caso, né? Então, o que acontece? Houve isso, ou seja, você tem um esgarçamento institucional permitindo isso, você teve uma pessoa que surfou no discurso antissistema. Qual que é a responsabilidade da mídia? Tem várias, esse que é o ponto, não é uma só diante desse quadro que se estabelece. Primeiro, a mídia, com relação ao próprio Bolsonaro, a mídia não foi devidamente crítica com relação ao Bolsonaro. Muitos colegas, eu tenho um texto de 2016 em que eu ia ser chamado Bolsonaro presidente e o impacto disso para a esquerda, mais ou menos assim, né? E eu falando que havia risco real do Bolsonaro ser eleito. Em 2018, no início, quem falava comigo sabia, eu tinha certeza absoluta.
Meus colegas jornalistas falavam assim, meus amigos falavam no começo do ano, não, vai ser PT e PSDB no segundo turno. Eu falei, baseado em quê? Em desejo pessoal? Porque, tipo, não tem uma relação, não tem nenhum elemento que mostre isso. Ou seja, a imprensa desprezou sistematicamente Bolsonaro. E desprezou em entrevista, desprezou antes, não só desprezou, como, de certa forma, incensou através do bizarro. Uma coisa muito semelhante que aconteceu com a imprensa norte-americana com o caso do Trump. Foi incensado pelo lado bizarro. Outra coisa é que a imprensa, uma parte da imprensa, eu não gosto de dizer que veículos inteiros, porque os veículos são coisas complexas. Tem muitas pessoas, tem pessoas de posições diferentes, de ideias diferentes. Agora, tivemos chefias de donos de veículos de comunicação, e a gente vê isso pelos editoriais, ou seja, temos donos de veículos de comunicação, e aí está a prova pelos editoriais, que entraram na campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff de uma forma que contribuiu com esse esgarçamento institucional. Ou seja, fazendo do tipo, podemos fazer um impeachment, porque depois as coisas se resolvem, tudo se resolve, tudo entra nos eixos. Não, não entra. A democracia não é assim, não é furou o pneu da bicicleta, leva no borracheiro para que funciona. Não, não leva. Uma vez esgarçada essa instituição, uma vez desacreditada essa instituição, passa boi, passa boiada, como diria Ricardo Salles. Então o que acontece é que, primeiro que muitos proprietários de veículos de comunicação apoiaram abertamente o impeachment, a gente vê isso pelas opiniões expressas nos editoriais. Além disso, teve coberturas, né, e aí eu acho que dá para ser crítico a cobertura de uma série de veículos de comunicação, inclusive coberturas da Globo. Eu acho que a Globo tem excelentes profissionais e faz excelentes reportagens, tudo, mas em determinado ponto houve uma cobertura sistemática das manifestações pelo impeachment no intuito de bombar as manifestações, né? E o bombar de uma forma de não pensar também o que estava sendo bombado naquele momento. Não era apenas o impeachment. Também estava sendo bombado um determinado grupo de pessoas que apoiavam o impeachment e que não tinha nenhum comprometimento com a democracia nem com o republicanismo. Por quê? Depois do impeachment ocorrido, uma série de grupos de extrema-direita ocuparam o debate do espaço público, atacando a liberdade de imprensa, atacando a própria democracia. Desculpa, essa resposta é grande, mas é que eu acho que ela se insere, tem que se entender a questão da imprensa, primeiro, entendendo nesse processo. Segundo, não entendendo a imprensa como algo monolítico. Você teve os proprietários de veículos são uma coisa, e eu acho que em determinado momento, determinadas coberturas foram sim orientadas para determinado ponto. Agora, sempre teve espaço crítico também. E aí eu acho que grandes reportagens, que inclusive foram críticas ao impeachment, surgiram dos próprios veículos. Eu coloco isso porque eu sei o sacrifício dos colegas que estão dentro. É a mesma coisa que falar o seguinte, o MPF não presta, que é o que muita gente fala, que é exatamente por conta por conta de, por exemplo, de pessoas que têm discordância com a Lava Jato, o cara fala assim, a Lava Jato não presta, o MPF não presta. Então, toma cuidado, porque é um corpo extremamente complexo e plural, e, de certa forma, a própria imprensa grande Mas a imprensa tem uma responsabilidade grande nesse processo, sim, é claro, não de forma monolítica, mas caso a caso. Perfeito. Em relação à liberdade de imprensa, liberdade de opinião, isso, obviamente, a imprensa tem sofrido muitos ataques, né? A mídia, de um certo modo, tem sofrido muitos ataques do governo. Esses ataques, eles atingem também os membros do Ministério Público, o CNMP, inclusive, é um momento extremamente sensível que a gente está vivendo, porque o CNMP tem aberto procedimentos de ofício contra membros do Ministério Público de todos os ramos do país, por opiniões políticas. E isso é uma questão muito grave que a gente precisa também ficar bastante atento. Voltando para essa questão da mídia, eu vejo que a gente sempre teve um grande problema no país, que era uma mídia oligopolizada, antidemocrática e que me parece, pelo menos particularmente, eu vejo com uma postura ideológica muito evidente. Só que eu vejo que a gente está com um problema mais recente, que talvez seja até mais grave, mais complexo, que é o surgimento de uma mídia paralela que se utiliza aí, não apenas, mas sobretudo das redes sociais, e que também vem com uma forte carga de ideologia e com alguns ingredientes adicionais, né, como as informações falsas, as fake news. Me parece que o problema da mídia oligopolizada, aquele problema mais antigo, a mídia oligopolizada, antidemocrática, ele teria uma solução prática mais fácil, apesar de ser uma solução difícil politicamente, que é a democratização e a regulamentação da mídia. Basta ter vontade política para fazer isso no Congresso Nacional.
Agora, esse problema mais recente dessa mídia paralela que se utiliza das redes sociais e das fake news, isso me parece ser um problema bastante complexo e de difícil solução, tanto prática quanto política. Eu queria te perguntar uma coisa. A era das fake news é um caminho sem volta ou é possível visualizar alguma solução ou pelo menos um controle dessa situação e as repercussões políticas das fake news? E aproveitando essa pergunta, eu queria que você fizesse também alguns comentários sobre um texto que você publicou recentemente no seu blog, fazendo críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de suspender algumas contas pessoais de apoiadores do governo e essas contas que foram utilizadas para difusão e propagação de fake news. Então, primeiro acho que é legal fazer até um comentário sobre a situação da própria mídia em geral. O jornalismo, independentemente de Bolsonaro, independentemente de Trump, o jornalismo ele passa por uma crise mundial, né? Por quê? Porque não é uma crise do conteúdo jornalístico propriamente dito, mas é uma crise do financiamento da imprensa. A imprensa ela precisa de dinheiro para poder fazer reportagem e o que a gente tem visto é que o recurso para poder produzir reportagens de qualidade, que é a base da imprensa, a opinião é importante, mas a base é a reportagem, são os textos narrativos, ela está em colapso, na verdade. Por quê? Porque há uma migração muito forte e inexorável em direção às plataformas digitais, migrando os veículos para as plataformas, o veículo já tem mais audiência digital do que offline, e o problema é que nessa migração, que torna tudo mais barato, você não precisa imprimir papel, você não precisa ter grande antena de TV para tudo, você vai ver tudo na internet, né? Vídeo, áudio, texto. O grande problema é que você não consegue migrar a propaganda, a publicidade. A publicidade é a base do jornalismo, porque infelizmente as pessoas não gostam de pagar por conhecimento. Não paga. Todo mundo acha importantíssimo ter conhecimento, mas ninguém paga por conhecimento. Acha que o conhecimento tem que ser gratuito, mas tem que ser financiado por quem? Pelo próprio jornalista que tem que vender um rim lá fazer a reportagem. Então, publicidade é fundamental para isso, uma vez que o número de assinantes, tirando o New York Times, ou 2 ou 3 grandes veículos de comunicação, o resto não tem um número grande de assinantes. Então, o problema é que não tem recurso. Quem centraliza todo o recurso de veículo de comunicação, grosso modo, é Google, Facebook, YouTube, eles que centralizam o dinheiro de publicidade hoje. Então, sobra muito pouco. E aí, aí a mídia já estava num grande problema, demitindo gente, diminuindo o número de pessoas que podem capazes de fazer reportagem, diminuindo o recurso de reportagem. O que isso significa e que isso impacta no final das contas? Impacta que já estava se procurando há tempos outras formas e formas alternativas de fazer jornalismo, de formas alternativas e de qualidade, é claro. Com um sistema que não fosse com grandes continentes ou grandes ilhas, mas ilhas menores, redações menores, mega especializadas, fazendo um arquipélago, uma constelação em que você se conectaria para se informar diariamente. Pelo menos essa era a ideia. O ponto é que é o seguinte, e aí tem o ponto que é o seguinte, porque quando você faz esse processo de migração, a sociedade percebe que não é mais necessário. A mídia ela tem a sua importância, o jornalismo tem a sua importância para fazer essa mediação de conteúdo, de ir atrás da notícia, pegar a notícia, informar, mas também percebeu-se que com muito pouco recurso pode-se abrir um veículo de comunicação, pode-se abrir um blog, pode-se abrir um veículo em rede social, um canal no YouTube, qualquer coisa, e você ser um comunicador individual. Até aí, beleza. Há 20 anos, todo mundo achava que isso era esse processo de migração, que diminuía os veículos grandes de comunicação e aumentava os veículos menores, né, e pulverizava, era finalmente a democratização da comunicação. A gente olhando, naquela época também, que eu sou, na verdade, eu não sou um pessimista, mas eu prefiro ser um realista cuidadoso, assim. E aí, naquela época, eu falava, olha, gente, tipo, vocês estão pensando pelo lado bom, pode dar muito errado, e deu. Deu em que sentido? Não é que deu errado muito. É claro que o que a gente está fazendo aqui agora é a prova cabal de que a democratização de plataformas, de acesso a plataformas, democratiza conteúdo, democratiza conhecimento. O grande problema é que muita gente entrou nas redes sociais, entrou nas plataformas de mensagens, tudo, em busca de informação, em busca de dados, de conteúdo, sem que tivesse o mínimo de educação para a mídia.
de letramento para a mídia, de alfabetização midiática. Ah, o que é isso? Está querendo promover censura, que a pessoa só entre se for alfabetizada? Não, criança. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas elas começaram a consumir uma quantidade muito grande de informação sem nenhum instrumento para separar joio e trigo, né? Nenhum instrumento, nada, nenhum. E ao mesmo tempo as pessoas começaram a produzir muita informação, porque um celular passou a ser em si um instrumento de difusão de informação, sem que tivesse nenhuma formação para produzir conteúdo. Como assim formação para produzir? Cuidados básicos. Não minta, sabe? Apure, verifique, cheque. A gente critique com razão grandes veículos quando erram, quando fazem assim, só que a quantidade de bobagens, de besteiras, de erros, de má-fé, de indivíduos que estão desconectados de um processo maior é até maior do que o dos veículos. Então, o que aconteceu? Começou a surgir o que a gente chama de hipertelia, muita informação gerando desinformação. No final das contas, esse processo e essas plataformas elas foram absorvidas por movimentos, os movimentos da extrema-direita que estavam fora do debate democrático brasileiro desde a redemocratização, porque depois tivemos uma ditadura de direita. É claro que os movimentos que foram para a rua pedir eram de centro, centro-esquerda, centro-direita, esquerda. Então o que acontece? A extrema-direita estava meio alijada, ela acaba se aproveitando, se apropriando dessas plataformas, acaba absorvendo, acaba surfando, conquistando pessoas, aproveitando exatamente daquela antipolítica que a gente estava falando, de toda aquela discussão que ele falou na questão anterior, acaba se aproveitando desse processo, acaba surfando, trazendo gente, aumentando. E aí, é claro que uma parte dessa extrema-direita se utiliza de mentiras, se utiliza de informação falsa, se utiliza de tudo isso mais para poder conquistar adeptos. E vamos ser sinceros que é uma coisa, vamos ver o exemplo clássico do que está acontecendo. Por que a questão da cloroquina do presidente pega tanto e tanta gente fica, puta, cloroquina é a solução? Tá cheio de gente que acredita no presidente. Por quê? Porque é o seguinte, as pessoas se aproveitam do fato de que o mundo tem informações imperfeitas, tem informações insuficientes, a gente não tem explicação para tudo, Só que aí que tá, chega uma pessoa que dá e entrega uma explicação pronta para um problema sanitário, as pessoas falam, puxa, vou abraçar esse problema, porque esse problema preenche o meu vazio. As fake news, em muitos sentidos, ou os exageros, a desinformação, preenche o vazio das pessoas sobre esse mundo louco que a gente vive. Né? Então o que acontece? As pessoas vão e abraçam. Não é por má fé. É porque as pessoas vão e abraçam. E o grande problema é que hoje a gente está num cenário extremamente contaminado por notícia falsa. Né? Contaminado por desinformação, contaminado por notícia falsa, contaminado por tudo isso. As pessoas acreditam, a esquerda e a direita, que determinados fatos que são construídos para enganar são verdadeiros. A gente está com um debate político extremamente contaminado. Qual que é a solução para isso? Despolarizar. As pessoas passarem no que pese a gente discordar do outro, não estou falando discordar do outro que tá pedindo para matar a minoria, estou falando discordar do outro que você tem discordâncias democráticas, né? Discordar do outro e tentar construir com ele uma saída, que é o que houve na Constituição de 88. A Constituição de 88 não foi aprovada por um monte de gente de esquerda, o Centrão era dominante, então houve acordo, houve tudo isso, houve discussão e diálogo. Então precisava de estender as pessoas do campo democrático para que pudesse falar, ok, aquilo que você falou há pouco, Thiago. Ok, a situação é complicada, né? Então vamos dialogar, né? A gente que tem o diálogo, não o pessoal, claro, que está pedindo a morte dos outros, né? Estou falando desse grupo. Rapidamente, respondendo a segunda parte, eu fiz um texto, para quem não sabe, falando da questão exatamente do presidente, quer dizer, de apoiadores do presidente terem tido suas contas em redes sociais suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu critiquei a decisão, só que eu comecei falando o seguinte, começando a falar, olha, eu já fui cuspido na rua, eu já apanhei na rua por conta de fake news distribuídas contra mim. Já fui ameaçado de morte pessoalmente várias vezes por conta de fake news contra mim. Já tive que fugir para não apanhar outras vezes, já sofri agressão por parte de mega empresas, inclusive pessoas que estão na lista dos que foram tombados. Alguns deles também me provocaram ódio e eu fui ameaçado de morte por conta dessas pessoas. E aí? Já queimaram minha imagem, literalmente, queima, com chamas. Então o que acontece? Eu falei assim, poxa, eu seria uma das pessoas mais interessadas em ver essas redes sociais
baixando a bola. Só que o grande problema é o precedente que você abre com isso. Se o ministro Alexandre de Moraes estivesse justificando essas quedas, essas interrupções por uma série de outras razões, vá lá. Agora ele tem no texto, está textual, né, que é para impedir que eles falem certas coisas. Falei, Jesus, Maria, José, sabe? Tipo, eu prefiro uma sociedade contaminada pela desinformação do que uma sociedade em que a cúpula do Estado brasileiro decida o que eu posso e o que não posso falar a priori, não a posteriori. Né? Eu acho que, da mesma forma que o artigo 5º da Constituição proíbe o anonimato, o artigo 5º a Constituição também proíbe censura prévia. Né? E aí eu acho que existe uma aceitação, é muito fácil para gente que apanha no dia a dia chegar e aceitar e falar, não, beleza, porque esses caras são uma tragédia, e são uma tragédia. Só que se a gente fizer isso, quando mudar 4, 5 ministros do Supremo, né? E aí? E quando for com a gente, vai falar o quê? Ah, não vai acontecer com a gente porque a gente não espalha fake news. Você acha que, sinceramente, isso importa para muita gente, para muito magistrado? Não importa. Não importa. Então, eu acho que, na minha opinião, é que isso... a gente está chocando um ovo de serpente ao apoiar essa decisão. Certo, ainda nessa linha do papel do Poder Judiciário no enfrentamento e no combate às fake news, eu queria trazer aqui algumas declarações do ministro Luiz Roberto Barroso, que elas são, no mínimo, controversas. Tá? Eu queria lembrar algumas delas só para a gente fazer alguns comentários em cima delas. A primeira declaração do ministro Barroso ocorreu quando ele estava num evento no Reino Unido sobre o Brasil, e ele citando Flávio Rocha, e aqui eu abro um parênteses, Flávio Rocha é o dono das lojas Riachuelo e um cliente contumaz do Ministério Público do Trabalho, fecha parênteses, e citando Flávio Rocha, o Barroso falou o seguinte, abre aspas aqui para o Barroso, o Brasil, com 2% da população mundial, gera mais ações trabalhistas que os restantes 98% do mundo, fecha aspas. Essa foi a primeira declaração. A segunda declaração, ainda nesse mesmo evento, ela diz o seguinte, ele fez uma série de críticas ao modelo sindical, críticas à contribuição sindical compulsória, e aí ele fala o seguinte, abre aspas, o excesso de proteção, em última análise, desprotege, fecha aspas, referindo-se, obviamente, à proteção trabalhista. A terceira declaração que eu gostaria de lembrar foi dada durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal da ação sobre a possibilidade da terceirização livre, ampliada e restrita. E ele falou o seguinte, abre aspas para o ministro Barroso, no contexto histórico, é inevitável que o mundo do trabalho passe por transformações extensas e profundas. Não se trata propriamente de escolhas ideológicas ou preferências filosóficas. É o curso da história. E aí ele arremata. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho. Fecha aspas. A quarta declaração que eu quero trazer aqui para a gente fazer um comentário, ele proferiu recentemente numa entrevista para o jornal O Globo, em que ele diz que o judiciário não deve ser protagonista no enfrentamento, no combate às fake news, porque, aspas, é difícil qualificar o que é ou não uma notícia falsa. Fecha aspas. Bom, em relação às 3 primeiras notícias, eu afirmo categoricamente aqui que são baseadas em fake news. Né? É absolutamente surreal, é absolutamente fora de qualquer fundamento lógico imaginar que o Brasil tem mais ações trabalhistas do que todos os outros países do mundo juntos. Inclusive, um colega nosso, o Rodrigo Carelli, escreveu um artigo refutando esses dados do ministro Barroso, e ele mostra que somente a Espanha tem uma população que tem 1/5, basicamente, da população brasileira. Só a Espanha tem mais da metade do número de ações trabalhistas que o Brasil. Então veja que só a Espanha ela tem um número bastante elevado em relação, proporcionalmente, às ações trabalhistas do Brasil. Em relação àquela segunda declaração, no sentido de que o excesso de proteção desprotege, isso vai de encontro a qualquer fundamento minimamente analítico ou científico. Na verdade, a própria OIT vem afirmando sucessivamente que a proteção trabalhista ela é importante não apenas do ponto de vista social, mas também econômico, porque desenvolve a economia daquela região. A terceira declaração, no sentido de que a terceirização ela não por si só uma precarização,
isso também vai de encontro a todos os estudos e pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito do direito do trabalho. Qualquer estudo sério mostra que a terceirização ela traz consequências antissociais inerentes à própria condição de terceirização, porque ela cria uma relação triangular em que outra pessoa vem lucrar com aquela alocação da mão de obra. E você sabe muito bem que grande parte dos trabalhadores resgatados de condição análoga de escravo são submetidos a alguma forma de terceirização ou subcontratação de mão de obra. Então, observe que eu consegui já aqui identificar 3 fake news em declarações proferidas pelo ministro Barroso. Eu queria que você, e aqui já te colocando no tema, falasse um pouco sobre essa 4ª declaração, onde ele diz que o judiciário não deve ser protagonista porque é difícil identificar o que é uma fake news. Então, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Você é um cara super especialista e fala com muita propriedade sobre esse tema das fake news. Primeiro, é realmente difícil definir e identificar uma fake news? Segundo, independente disso, isso deve servir de justificativa para que o judiciário não seja um dos protagonistas no combate às fake news? E terceiro, qual a função, qual o papel de todo o sistema de justiça, inclusive nosso aqui, de um Ministério Público, no enfrentamento às informações falsas e às fake news e ao uso político dessas informações? Então, eu estava até olhando para baixo quando eu falava contigo, porque eu tinha escrito uma matéria exatamente um tempo atrás, que faz um bom tempo, eu não achei a matéria, exatamente pegando esse dado do ministro Barroso e dizendo que isso era, e até mostrando a origem, de onde tinha saído, feita a cadeia produtiva dessa notícia, mostrando que ele pegou um boato e acabou reproduzindo. O interessante, né, o ministro Barroso, que é uma pessoa extremamente letrada, ele é interessante que, surpreendente, ele faça isso com a questão trabalhista, mas as pessoas não fazem isso com questões tributárias, né? Ninguém pega essas informações do tipo assim para pegar a questão tributária, faz com questão trabalhista. Agora, o ponto é o seguinte, o 4º ponto, ele é complicado, porque é o seguinte, existem definições sobre o que é fake news, o que é notícia falsa, só que essas definições, elas não são universais, não são aceitas largamente, elas têm uso acadêmico, né? Então, por exemplo, uma definição que a gente usa muito, né, eu e o pessoal do meu núcleo de pesquisa, né, notícias falsas são publicações que viralizam em redes sociais a partir de informações comprovadamente falsas, com um formato que simula o estilo jornalístico, se não simular estilo jornalístico não é fake news, para enganar o público, ocultando a sua autoria. Você percebe que notícia falsa é uma coisa muito curta, uma coisa pequena, uma coisa que mente fazendo de conta que é jornalismo. Agora, e se você estiver circulando nas redes sociais, no WhatsApp, uma informação que na verdade não é uma notícia, é uma mensagem dizendo que tal pessoa, Leonardo Sakamoto, foi pego com meio quilo de cocaína, andando nu de bicicleta, no alto de uma montanha, levando para uma população indígena, X, sei lá, mistura tudo uma notícia assim que coloca. E não está num formato jornalístico, não quer emular um formato jornalístico, não foi checado, você pode dizer que é um boato. Agora, se você tiver, por exemplo, pegar uma montagem, fazer uma montagem e atribuir essa montagem a alguém, né? Não é uma notícia falsa. Por exemplo, pegar tem muito em brincadeiras de vídeo, que o pessoal faz maravilhosamente bem. Pega uma imagem do Bolsonaro, faz ele falando alguma coisa, né, alguma piada, né? A boca você acha até que é ele falando. Em alguns casos aquilo é brincadeira, mas em alguns casos as pessoas fazem isso sério, né? Aí você tem uma fraude. Se você tem, por exemplo, um conteúdo publicitário, que na verdade está tentando se passar por jornalista e também está distorcendo a informação, você tem um disfarce. Então o que acontece? Na verdade, o problema que a gente chama de uma forma reducionista como fake news, na verdade ele diz respeito a um problema maior chamado desinformação. Desinformação é o arquipélago, é a constelação, né, que ela se divide. O grupo das desinformações que você tem o objetivo de desinformar, o grupo das desinformações que é sem querer, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o erro jornalístico, o jornalista erra pra cacete o tempo inteiro, né? Tem a questão da má-fé e tem a questão do erro. A questão da má-fé é uma coisa.
A questão do erro é outra. Erra e depois você pede desculpa e, puta, infelizmente, não deu, etc. Tal. O erro é, por exemplo, involuntário. Então, o que acontece? Na verdade, o que tenta se combater nas redes sociais, mais do que fake news efetivamente, que seria um ponto só específico, não seria, por exemplo, um tweet de alguém mentindo ou falando uma mentira absurda e cabeluda, Felipe Neto é pedófilo, Xuxa é pedófilo, essas coisas. Isso pode ser outro tipo de desinformação, mas não é necessariamente fake news. O que acontece, e aí está o ponto, se você for considerar como desinformação, eu tenho até uma outra definição que a gente usa bastante, que é a situação em que a notícia ou outra forma de transmissão de informação não está de acordo com os fatos, ou seja, não conta adequadamente como os acontecimentos se passaram. Isso é uma coisa tipo, óbvio, então vamos usar esse da desinformação. O grande problema é que é o seguinte, você tem um conceito como esse, isso é um conceito extremamente amplo. E é um conceito que não é, claro, comum. Eu estou falando isso, vários pesquisadores concordam comigo, há pesquisadores que discordam. Então você tem uma questão primeiro que é qual que é o conceito que vai se usar. Segundo, são conceitos amplos. E aí o problema de um conceito amplo como esse é que na hora que bater muitas vezes num juiz de primeira instância, num promotor de primeira instância, ou em qualquer uma pessoa que tenha que acabe, não é que todo promotor e juiz, pelo amor de Deus, tenham interesse político, tem uma ação política negativa nesse sentido, não, mas se pega alguém com uma fé, que quer usar a toga, ou que quer usar a tribuna como uma espécie de um processo político para se atacar adversários, por exemplo, ou adversários de aliados, pega um conceito amplo como esse e creu. O grande problema é que até agora, e aí todas as organizações que atuam pela democratização da informação, pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, organizações do campo democrático, elas são extremamente contrárias à definição, a cravar em lei o que é fake news, porque significaria cravar o que é mentira. Significa que, ou seja, se a desinformação cravar o que é mentira, e por conseguinte temos o que é verdade. Imagina um governo, do jeito que está, ainda mais com esse Congresso, definindo por lei o que é verdade e o que é mentira. Imagina, e aí com todo respeito, eu sei que tem juízes e promotores nos ouvindo, mas com determinados comportamentos do judiciário definindo o que é verdade e o que é mentira, ou a interpretação desse pessoal sobre o que é verdade e o que é mentira. Eu te garanto que em poucas semanas boa parte dos veículos de comunicação vão cair. Não porque eles estão contando mentiras necessariamente, porque às vezes contam, mas porque determinadas reportagens que afetam interesses de grupos econômicos poderosos vão ser considerados como fake news. Eu mesmo já fiz vários rastreamentos de cadeia produtiva mostrando como o trabalho escravo está conectado. A primeira coisa que vamos falar é mentira, fake news não é trabalho escravo. E vão tentar enquadrar nessa lei mostrando que não é trabalho escravo. Não, mas o governo está dizendo. Não, mas o governo está mentindo também. Os auditores fiscais, procuradores, policiais estão criando uma informação falsa. A gente chega num limiar, Thiago, muito complicado. Essa questão da definição do que é verdade e do que é mentira é muito complicado. O ideal é que haja punição, e eu discordo nessa segunda parte do ministro Barroso, o judiciário tem sim que se meter na história e tem sim, e inclusive o fato do judiciário não ter se metido nessa história de uma forma contundente até agora ajudou a chegar ao ponto da gente chegar onde está. Uma coisa é não criar uma lei para definir o que é mentira, não precisa. Já é só você usar a calúnia, a injúria e difamação, já está lá, gente. Sabe, o Código Penal já tem 3 instrumentos, entre outros, que daria para usar. E dá. Eu, nos casos que eu tive que processar pessoas por conta de absurdos, etc., que causaram problemas, esses tipos penais foram mais do que necessários. E eu vou ser sincero que, nas vezes que quiseram me sacanear, também utilizaram esses tipos penais. O que acontece é que a justiça eleitoral ela é rápida, ela analisa uma coisa, analisa se, por exemplo, a campanha de Jair Bolsonaro, de Fernando Haddad, está distribuindo mamadeiras de piroca ou está defendendo que mamadeiras de piroca sejam distribuídas para estudantes. Aí a pessoa vai, checa a informação e percebe que não é verdade. Sabe? O juiz consegue checar essa informação e na hora, e ótimo, decide. A justiça eleitoral é rápida nesse caso. Agora, a justiça comum, ela tem sido muito lenta, ela tem evitado entrar nessa história. Alguns grupos são mais rápidos, agora a maioria ela tem sido muito lenta. Então, parte da omissão do judiciário é responsável por isso.
Certo, vamos entrar então um pouquinho na questão do impacto da escalada do autoritarismo nas relações de trabalho, já que a gente já está bastante adiantado aqui no tempo, temos 13 minutos mais ou menos a mais. Veja, eu costumo falar que a escravidão contemporânea ela é resultado da inefetividade, na verdade, da não adoção de algumas ações no período pós-abolicionista e, sobretudo, de quatro grandes fatores. Né? Eu costumo dizer que são quatro sementes que foram plantadas para a escravidão contemporânea. O primeiro fator é uma desigualdade abissal entre senhores e escravos, é uma exclusão que não apenas é social, mas também racial, fruto de 400 anos de brancos por cima e negros por baixo. O segundo fator é o sistema latifundiário, né, voltado para a exportação de commodities e que explora uma população empobrecida. O terceiro fator são as relações autoritárias de poder, ou seja, o famoso coronelismo que vem se perpetuando ao longo de séculos. E o quarto fator seria o vazio protecionista. Observe que a legislação trabalhista fabril é da década de 40 e a legislação trabalhista rural é só da década de 60. Então, os ex-escravos eles permaneceram por muito tempo sob aquela falsa égide da liberdade de contratar. O fato é que esses quatro grandes fatores foram amenizados, mitigados ou agravados a depender da circunstância política, econômica e social do nosso contexto político. Mas é certo também que esses quatro fatores eles se agravaram intensamente após 2016, após o golpe parlamentar de 2016 que destituiu o presidente Dilma. A desigualdade social só faz aumentar de forma intensa desde a crise econômica, depois com crise política e crise democrática, e com todas as medidas neoliberais adotadas pelo governo, pelos governos que sucederam. A questão do sistema latifundiário, a gente praticamente hoje foi levado a zero o número de assentamentos. Na verdade, tem havido uma reconcentração fundiária. O agronegócio tem comprado novamente imóveis que foram fruto de reforma agrária, então tem havido uma reconcentração fundiária. O vazio protecionista, a gente caminha de novo para um vazio protecionista, na medida em que várias reformas trabalhistas ocorrem de forma perversa e intensa cada vez mais no cenário atual. E, finalmente, as relações autoritárias de poder, que basta ver o perfil autoritário do nosso governo e isso reverbera nas relações de trabalho. E é isso que eu queria conversar inicialmente contigo. Veja, a gente tem um governo com um perfil extremamente autoritário, a gente teve uma escalada do ódio, uma escalada do autoritarismo, da tirania em todos os campos das relações sociais. E eu queria saber, Saca, se você acha que esse ódio, esse autoritarismo, essa tirania, isso reverbera nas relações de trabalho e até que ponto isso também vai impactar na questão do trabalho escravo? Ou seja, a gente vai ter mais escravos também decorrente desse retorno do ódio, do autoritarismo, do coronelismo? Então, é uma boa pergunta, eu não sei se a gente tem todo o tempo para responder, mas o capitalismo ele tem uma capacidade. O capitalismo, ele, quando eu falo isso, as pessoas ficam bravas comigo, mas o capitalismo ele é fantástico porque ele. Não é que eu estou comemorando o capitalismo, mas ele tem uma capacidade de adaptação muito forte. Ele se adapta. Ele absorve realidades externas a ele, as reinventa, ele não acaba com essas realidades necessariamente, mas ele as utiliza, na verdade. Eu tive até um debate com uma professora de economia um tempo atrás, ela falou, não, mas trabalho escravo é impossível no capitalismo. Eu falei, explica para o capitalismo isso. O capitalismo reinventa, né? Ele reorganiza processo, etc. e tal. E aí, em cada sociedade que ele se. Uma coisa interessante, que em cada sociedade que ele aporta, ele utiliza, ele absorve os instrumentos de exploração, os instrumentos de opressão, os instrumentos de fixação de mão de obra, e outros instrumentos, né, de controle da mão de obra ou de controle da massa salariada, né? Ele utiliza-se desse processo. Então, você vai pegar o Estado quando é autoritário no Brasil, ele desempenha determinado papel para o capitalismo. Na China, ele desempenha, mas a China é comunista. Complexo, mas acredite, ele desempenha um papel para os empreendimentos na China, empreendimentos de mercado.
ou seja, em cada lugar ele desempenha um papel diferente de acordo com a forma, com a sua realidade local. E país para país a gente tem visto variação da violência, né, com a qual o trabalho escravo ocorre, ou com a sutileza ou com a violência. Não que o trabalho escravo sutil não seja simbolicamente violento também, mas eu estou falando de violência física, agressiva. E só que aí você tem diferentes países manifestando diferentes formas de exploração do trabalho escravo, de acordo com realidades, de acordo com situações locais que são absorvidas e encaradas de uma forma normal pelo mercado, digamos assim. É engraçado que essa discussão ela remete, portanto, a uma questão sobre a própria visão de direitos fundamentais, direitos humanos e tudo isso mais, e das sociedades em que elas estão fundeadas. É interessante que hoje você tem, de certa forma, o Brasil ainda com receio de determinados comportamentos, de adotar ou de apoiar determinados comportamentos, porque você tem um impacto internacional. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro assumiu passando uma mensagem de oba-oba, laissez-faire, laissez-passer para garimpeiros, pecuaristas ilegais, grileiros, madeireiros, né? Vai que a gente segura aqui auditor fiscal, IBAMA, INCRA, FUNAI, né? Polícia Federal, Ministério Público, né? Tanto é que você vai pegar o Ministério Público do Trabalho foi uma das primeiras instituições que ele mais cacetou, né? Ele e os colegas, por quê? Fiscalização e controle, vamos levar abaixo. O que acontece? Agora estamos sofrendo, o Brasil está sofrendo aos poucos, né? Os impactos disso. A Nordeste Asset Management, que é um fundo com centenas de bilhões de reais de tamanho, mais de R$ 1 trilhão de reais de tamanho, acabou de cortar, suspender o JBS, a JBS, entre outras, né, que os fundos de investimento vão cortando, suspendendo aqui e ali. O que acontece, no final das contas, é que você tem uma sociedade civil em determinados países do Atlântico Norte que, de certa forma, bem ou mal, né, ainda, como principalmente na Europa, uma social-democracia, devemos vestígios da social-democracia europeia, que fazem pressão dentro do processo, né, e acabam, na verdade, influenciando. O problema é o seguinte, você ainda tem o norte global, ainda, quer dizer, o centro econômico global ainda bastante fixado no Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Na hora que e isso está mudando muito rápido, na hora que o norte econômico for para China, totalmente, ou para outros lugares, Índia, China, né, etc., isso muda de figura. Né? Você vai ter determinados países que a sociedade civil funciona de uma forma diferente, ou que não tem a mesma abertura, né, para esse tipo de processo. Eu não estou querendo defender com isso o capitalismo do norte. Estou só falando que, no final das contas, determinados comportamentos autoritários são mais bem aceitos por determinadas sociedades que também são autoritárias, determinados governos ou estados que são autoritários, em detrimento a outros em que a democracia bem ou mal funciona. Quando a gente denunciou cadeia produtiva de trabalho escravo para países do Oriente Médio, por exemplo, era basicamente, obrigado pela informação e passar bem. É bem diferente do comportamento de uma denúncia dessa para a Alemanha, para a Inglaterra ou para determinados grupos dentro dos Estados Unidos. Né? A mesma coisa vale para a China. O que eu estou querendo dizer só é que essa violência, que sim, a gente tende a aumentar o autoritarismo, o ódio, tudo isso mais dentro da política brasileira, é passado para os trabalhadores, já é passado atualmente, né? Claramente é passado, e isso é claro via questões de fiscalização e outras coisas mais, redução de direitos, MPs castradoras e tudo isso mais, só que a depender dos nossos parceiros comerciais, a depender dos nossos aliados fora do Brasil, a gente vai ter uma resposta diferente de outra. Maravilha. A gente está chegando já no final, eu vou só trazer uma declaração aqui, porque os retrocessos no campo do enfrentamento à escravidão contemporânea, eles são muitos, né? E eu estou escrevendo um livro, inclusive, sobre isso. Eu queria trazer só uma declaração do atual presidente sobre a questão do enfrentamento à escravidão, e aí você já fica livre para fazer suas considerações finais, enfim, e tecer comentários sobre essa declaração que eu vou ler aqui, tá? Julho de 2009, numa cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro proferiu a seguinte declaração, abre aspas, ninguém é favorável ao trabalho escravo, mas alguns entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo.
O trabalho análogo à escravidão pode ser enquadrado pela OIT como, por exemplo, espessura do colchão, recinto com ventilação inadequada, roupa de cama rasgada, copo desbeiçado, entre outras quase 200 especificações. Nós temos que clarear. Vamos supor que seja o trabalho escravo, não outra coisa. O cara estar acorrentado é o trabalho escravo. Fecha aspas. Saca, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que você tecesse comentários, primeiro, se ninguém é favorável realmente ao trabalho escravo, e se essa declaração ela é desconhecimento, ela é ideologia ou ela é má fé mesmo? Eu acho que ela é o Marcelo Adnet, na verdade, que pegou, ocupou o lugar do presidente e imitou com uma comédia. E tem sido muito frequente isso no último ano e meio, né? A gente achar que tem um humorista falando. O presidente, na verdade, ele adora falar de coisa que ele não entende, né? E aí ele é absolutamente a mesma coisa. Trabalho análogo de escravo. Não vamos discutir agora isso aqui, mas trabalho análogo de escravo, escravidão contemporânea, trabalho escravo contemporâneo é mesmo bicho. Tudo a mesma coisa, né? A gente chama carinhosamente de trabalho escravo para ser mais curto, mas ele tem nome e sobrenome, né? E aí ele tem quando ele aparece juridicamente, quando ele aparece na academia, tudo, mas é a mesma coisa. A história de colchão, cama, copo plástico é também bobagem que muitas que ruralistas criaram anos atrás e criaram boatos para para desacreditar o combate ao trabalho escravo, né? Isso aí é uma tremenda de uma bobagem. Aliás, o próprio presidente Michel Temer usou a mesma coisa em outubro de 2017, quando tentou dificultar a libertação de escravos no Brasil. É uma bobagem. Graças a Deus, uma parcela significativa da população brasileira, independentemente dela ser de direita ou dela ser de esquerda, ela sabe que isso é uma bobagem, ela sabe que trabalho escravo existe, ela sabe que deve ser combatido e, de certa forma, o próprio presidente um dia falou que, infelizmente, ele reclamou que era muito difícil abrir esse debate, essa discussão dentro da questão do que é o trabalho escravo. Ele acha que é uma guerra de comunicação que, de certa forma, o lado dele perde. Eu falei, de certa forma, ele está correto. Eu quero ver qualquer pessoa chegar e defender trabalho escravo na rua. É uma coisa que não só é tão constitutiva, uma desgraça tão constitutiva da nossa realidade, e é uma chaga tão aberta e uma vergonha tão ampla, porque a gente nunca conseguiu inserir decentemente as pessoas que foram libertadas, nem os seus descendentes, né? Nunca permitimos isso, né? Os não negros, os brancos nunca permitiram isso, então é uma coisa incompleta, apesar dele mesmo dizer que ele não tem responsabilidade nenhuma, porque ele nunca escravizou ninguém, o próprio presidente disse isso. Então é uma coisa tão bizarra que não é aceito. As pessoas, na verdade, independentemente de esquerda ou direita, sabem o que é trabalho escravo e são contra o trabalho escravo. Então, de certa forma, o presidente vai ter que suar muita camisa se ele quiser fazer esse tipo de apologia, né? Não, esse tipo de apologia forçada não serve. Eu queria agradecer, Thiago, desculpa, eu entrei um pouquinho depois, mas queria agradecer o convite para estar batendo um papo aqui com o Transforma MP, agradecer a todo mundo que ficou me ouvindo as minhas longas respostas, mas também a culpa foi dele que fez perguntas bastante profundas, mas agradecer a todo mundo, lembrar, a gente tem, falando de trabalho escravo, a gente tem um livro, né, o Thiago também participou do último livro que a gente lançou, que é Escravidão Contemporânea, né, e da editora Contexto, leiam, tá bem interessante, tá bem legal, vale bastante a pena, e cuidem-se, né? Não cuidem-se porque tá Walking Dead zumbi lá fora, mas, como diria Julian Fuchs, um grande escritor brasileiro, depois, o erro das grandes narrativas apocalípticas é esquecer que depois de uma noite sempre muito escura, tem um amanhecer. Então vai amanhecer, as coisas vão melhorar, talvez não seja o mesmo normal, mas as coisas vão melhorar. Tá terminando. Beijo, brigadão, velho. Brigadão, foi um prazer. Valeu, tchau, tchau.